unidos em Cristo, e uns aos outros, em uma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Comunhão do Espírito, em uma aliança eterna somos um. Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Esse é mais um dia precioso que o Senhor nos deu e mais uma oportunidade de podermos estudar a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela tua vida, quero louvar a Deus por você estar sempre aqui com a gente, estudando, e que Deus possa nos abençoar, que possamos crescer cada dia mais, aprender mais. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso propósito. Quero te convidar a orar nesse momento para a gente dar início então ao estudo de mais uma parábola. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, pela vida dos teus filhos que estão aqui, ó Pai, participando, assistindo, Senhor, esse vídeo, e assim, ó Pai, estamos aprendendo mais de Ti. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada família, que Tu possa, Senhor, tomar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos estar com eles sensíveis para ouvir e entender tudo que Tu quer nos ensinar. Trata-nos, ó Pai, e fala-nos nesse momento o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos a mais um estudo, as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos estudar a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, e diz assim a palavra do Senhor, a partir do primeiro versículo. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do caminho. E grande multidão se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido, ouça. Essa parábola é uma parábola interessante porque ela vem com um bônus. É uma parábola que Jesus conta, mas logo em seguida ele explica a parábola. Porque diz o texto que uma multidão chegou ali onde Jesus estava. Jesus entrou então num barco, ele estava na beira da praia, e aí ele entrou num barco e começou a ensinar aquela multidão. E as pessoas então estavam ali ouvindo atentamente. Jesus começou essa parábola, a parábola do semeador, e certamente falou mais algumas coisas. Mas logo então ele se afastou com os discípulos, e os discípulos questionaram Jesus e perguntaram: Senhor, por que tu ensina por parábola? Por que tu fala por parábola? E Jesus então explica para os discípulos que ficaria mais fácil para aquelas pessoas compreenderem o que ele estava querendo ensinar. E os discípulos então perguntam: mas o que quer dizer essa palavra? E Jesus então começa ele mesmo a explicar a parábola que vem logo a seguir. Então os versículos logo após o texto que nós lemos vai ser a explicação que Jesus dá sobre essa parábola. Mas eu quero ressaltar aqui algumas coisas antes de falar sobre isso, porque nessa parábola
nós temos 4 tipos de solos diferentes. Mas na verdade a parábola vai além dos solos, ela tem 6 personagens. Então ela fala como personagem tipos de solo, que são 4, que é o solo à beira do caminho, o solo rochoso, o solo entre os espinhos e a boa terra. E também fala do semeador e da semente. Ora, a semente é primeiro ponto aqui. A semente é a palavra. A palavra de Deus. Ele diz isso, ele ensina isso na sua explicação mais na frente. A palavra de Deus é a semente. O semeador, ele sai para semear e a primeira coisa, ele escolhe a semente que vai semear. Ele escolhe a semente que está de acordo e combina com o que ele quer colher. Nenhum semeador, ninguém que vai plantar ou semear, semeia despretensiosamente, ele semeia especificamente. E se você quer colher tomates, você vai semear sementes de tomate. Se você quer colher laranja, você vai semear sementes de laranja. E assim por diante. Né? A primeira coisa importante é o que semeamos. Que tipo de semente nós estamos semeando? Tem pessoas que estão semeando amargura, tem pessoas que estão semeando rancor, tem pessoas que estão semeando contendas. A primeira coisa aqui é que nós precisamos escolher bem o que semeamos. E a melhor coisa para semearmos é a palavra do Senhor. Mas nós precisamos conhecer. Ninguém vai semear sem conhecer o que está semeando. Então nós precisamos conhecer a semente, a palavra do Senhor. E isso é muito importante, porque tem muita gente aí semeando coisas loucas, semeando coisas que não é a palavra de Deus e às vezes até dizendo que é, mas não é. E aí as pessoas são enganadas. O fruto que vai nascer é uma distorção. O semeador é quem espalha a palavra. Então, é interessante que no primeiro momento, nessa parábola, nessa história, lendo ela, eu me coloco como um fruto, eu sou um fruto. Mas em um segundo momento, depois de se tornar um fruto, eu passo a ser um semeador, eu passo a semear também. Então, é algo que nos ensina muito profundamente. Mas vamos lá agora à explicação que o próprio Jesus dá sobre a parábola, falando de cada tipo de solo. E ele então vai ensinando. Eu vou ler o versículo que é a parábola e em seguida o versículo que é a explicação de Jesus sobre aquele ponto. O primeiro que fala é sobre a beira do caminho. O versículo 4 diz assim: ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E Jesus explica no versículo 19, que diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreenderam, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha o que Jesus está dizendo, que a beira do caminho é um lugar que o solo está muito endurecido. O caminho aonde as pessoas passam constantemente, o solo fica muito batido e compactado, ele fica endurecido, a semente cai ali e ela não vai encontrar como se aprofundar, ela vai ficar na superficialidade, ela vai ficar por cima, fácil presa. Diz o texto que as aves vêm e comem aquela semente. E então Jesus está dizendo que esse é aquele que tem um coração tão duro, que ele ouve a palavra, mas o coração está tão compactado que a palavra sequer entrou, não tem como penetrar. E aí vem o maligno e arrebata. O maligno arranca essa palavra. É como se as coisas entrassem por um ouvido e saíssem pelo outro. Esse é um camarada que ele não está muito interessado em nada. É uma pessoa que está ali assim, despretensiosamente, está
apática, ela não quer nada, ela está com o coração duro, ela está se sentindo o coração preso, duro, não está disposta a ouvir a palavra. E quando ela ouve, o inimigo logo vem e arranca essa palavra. E parece que nada ficou gravado na mente dela. Segundo tipo de solo, Jesus fala, está no versículo 5, que é o solo rochoso. Ele diz: outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo o sol, a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. O que foi semeado, aí Jesus explica no versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo pouca adoração. Quando chega a angústia e perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então Jesus está falando que o segundo tipo de solo é um solo que está ali, tem um pouco de terra, mas ele tem rochas, ele tem coisas endurecidas, ele não está totalmente entregue, totalmente disposto, totalmente rendido para essa semente. Há rochas ali. E ele diz que esse ouve com alegria, ele recebe com alegria a palavra. É aquela pessoa que vai na igreja, escuta, ele ouve uma pregação, ele quer sempre que alguém esteja falando de Jesus para ele, ele recebe uma oração, e ele está lá e ele diz: puxa, que palavra boa, que palavra que foi abençoada, edificante para mim, e ele se sente confortável nesse primeiro momento, ele escuta a palavra. Mas o texto diz que ele não tem muita terra, ele é rocha, ele tem pouca terra. E ali logo vai nascer, a semente vai cair nessa pouca terra que tem e vai nascer, mas não há espaço para raízes. E aí ele fica muito superficial. Essa planta, essa árvore vai crescer, mas vai ficar superficial. Não tem aonde ela se prender, porque há pouca terra e muita rocha. E aí diz o texto que quando vem a angústia, quando vem a perseguição, quando vem os problemas, quando a pessoa começa a perceber situações na igreja que são que ela não concorda e começa a sofrer algumas situações, começa a passar por lutas, ela não suporta e ela então se escandaliza e ela acaba abandonando, acaba desistindo. Pessoas que vivem numa superficialidade, pessoas que não conseguem se aprofundar. E nós vivemos um tempo assim muito difícil. As pessoas estão muito superficiais, elas não têm realmente raízes e não se aprofundam no relacionamento com Deus, vivem de movimentos, vivem de acontecimentos, de eventos, mas sem uma experiência profunda com Deus. E isso realmente deixa a pessoa muito frágil, e nos momentos que vem a luta, que vem a angústia, ela desanima. O texto nos fala ainda de um terceiro solo, de um terceiro personagem aqui, que está no versículo 7, que são os espinhos. E o texto diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. O versículo 22, Jesus explica: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O que acontece? Essa é a pessoa que ela recebe a palavra de Deus, ela está na igreja, ela ouve, ela está ali, ela gosta, ela quer seguir, ela quer caminhar com o Senhor, mas ela vive envolvida pelo mundo, vive envolvida pelas coisas, ela quer ter, ela quer estar, ela quer aquilo que os outros têm, ou quer ter mais que os outros, ela está fascinada diz o texto, pelas riquezas e pelas coisas da vida, e aí ela acaba não tendo tempo, ela acaba tendo foco em outra coisa.
Veja só, eu sempre digo que não é errado ter bens, não é errado ter riquezas, não é errado desfrutar de férias, de passear, de estar com a família. Pelo contrário, isso tudo é bênção, é saudável. O problema é que isso não pode ser o nosso foco, a nossa vida não pode estar pautada nisso, porque senão seremos muito, muito infelizes. Ah, pastor, parece que não, porque eu vejo as pessoas, eu conheço pessoas que têm as coisas, não são temente a Deus, mas são muito felizes. O problema, irmãos, é que nós não fomos criados para simplesmente viver os poucos anos aqui na Terra. Nós fomos criados para a eternidade. Mas as coisas, elas são terrenas. Então toda essa fascinação muitas vezes nos rouba de uma experiência, de uma profundidade, de uma convivência com Deus. E a gente acaba vivendo essa superficialidade também. E aí a nossa experiência está focada em ter. O problema é que nós somos muito mais do que o que temos. Não importa o quanto a pessoa tem. Se ela é muito rica, tem carros, casas, bens, não importa. Qualquer pessoa é muito maior do que o que ela tem. Porque essas coisas são terrenas e são findas. Mas nós somos criados para a eternidade. Nós somos eternos. Se vamos ter a eternidade com o Senhor ou não, é outra história. E o que vai determinar a nossa felicidade ou não. Então o texto fala que esse tipo de pessoa é aquele que, apesar de gostar da palavra de Deus e de buscar a palavra de Deus, mas ela vive sufocada por uma paixão pelas coisas, por uma paixão pelo mundo, por uma paixão pelas riquezas e pela desfrutar das riquezas. E aí, por causa disso, se torna uma pessoa infrutífera. E por fim, o texto nos fala que uma boa parte, no versículo 8, outra parte caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. E o versículo 23, Jesus explica: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por 1. Aquele que ouve e a compreende, e porque compreende, vive a palavra. O grande detalhe é esse: muitas vezes não vivemos porque não compreendemos. A Bíblia diz assim: errais porque não conhece as Escrituras. E nós precisamos compreender, conhecer, entender a palavra, e aí assim vamos viver essa palavra. Mas quando nós não entendemos, ela então vem dessa forma que nós já vimos antes, parece que entra no ouvido, sai no outro, a gente fica sem raiz, sem profundidade, a gente se perde com facilidade, e aí nunca se torna frutífero. A gente está fascinado com as coisas, a gente nunca tem tempo para a palavra de Deus, e a gente se torna infrutífero. Mas quando a gente compreende, quando a gente pega essa palavra e deixa ela nascer dentro da gente, brotar, deixa ela germinar, crescer, se arraizar, nós nos tornamos pessoas com seguranças em Deus, com segurança em Deus. Nós então estamos mais firmes e nos aprofundamos cada dia mais e mais. Mesmo quando vêm as tempestades ou quando vêm as fascinações, nada disso desvia a nossa atenção, o nosso foco. A gente passa a viver bem, passa a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E isso não fica condicionado ao que temos, se temos muito ou pouco. Isso passa a ser uma realização, a nossa vida passa a ser uma vida feliz e de paz, porque a gente conhece a palavra e ela vive em nós. É importante, irmãos, eu ressaltar aqui, não posso deixar de falar isso, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é perfeita e ela não está condicionada à minha vontade. Pelo contrário, eu é que preciso compreendê-la e me condicionar a ela. Tem gente querendo mudar a palavra de Deus e a palavra de Deus não se muda.
É claro, eu preciso contextualizar, eu preciso entender essa palavra nos dias de hoje, porque há muitas coisas diferentes, sociedade diferente, épocas diferentes, mas isso não quer dizer que eu tenha que mudar a palavra. Pelo contrário, ela não está condicionada aos meus desejos, às minhas compreensões. Ela é a palavra de Deus. Então eu preciso vivê-la. Então compreenda o evangelho de verdade, sem ficar aí vivendo dessas invenções que pessoas vão tendo para se beneficiar, para poder se adequar, para poder agradar. Não é assim que funciona. Então, a gente percebe que a palavra transforma, a palavra muda a nossa vida. E diante disso aqui, como eu falei no início, quando primeiro eu sou fruto dessa palavra semeada, isso gera em mim, gera vida, e aí imediatamente eu passo a ser semeador. Eu passo então a saber qual é a semente que eu quero semear, que é a palavra de Deus, e eu saio para semear uma semente pura, não uma semente que foi tratada quimicamente. Tem pessoas que a ciência hoje trata semente, elas produzem as sementes, modificam a essência da semente e elas nem sempre são saudáveis. Hoje nós temos os produtos orgânicos, que são produtos produzidos a partir de uma semente saudável, pura, na sua essência e sem produtos químicos, e esses alimentos são muito mais saudáveis. Mas tem gente querendo manipular as sementes, a palavra de Deus. A semente boa dentro de mim vai fazer algo magnífico, ela vai mudar a minha vida. E aí, de fruto, eu passo a ser semeador, porque eu entendo, isso cresce dentro de mim e eu passo a dar frutos, e frutos vai produzindo semente e eu passo a semear. E assim a gente vai semear. E por último, uma última coisa que me chama muito a atenção é que esse semeador, em um primeiro momento, parece ser um semeador descuidado, porque ele sai jogando a semente na beira do caminho, quando o solo é muito duro, entre um solo rochoso no meio das pedras, entre os espinhos, até chegar a semear na terra boa. E aí a gente pensa assim, mas que desperdício de semente. Mas preste atenção, todo tipo de solo pode frutificar. É que alguns vão ser bem mais difíceis. É isso que Jesus está falando. O semeador, ele não fica restrito só ao solo bom. A produtividade vai ser maior no solo bom. Mas quando você passa por um caminho que ele está lá todo endurecido, você vai ver que nas beiras do caminho tem ali flores, tem ali coisas plantadas que cresceram. Então quer dizer que sementes também podem crescer ali. É que a maioria, a maior parte das vezes, o endurecido, elas são roubadas pelas aves, o maligno. Também a mesma coisa com a pedra, né? Entre o solo rochoso, tem terra, a semente cai, diz o texto que a árvores cresce ali, né? Mas ela não vai ter raiz. Eu estava esses dias numa pedreira e aí estava admirando ali, né, na pedreira, uma árvore que cresceu no meio da pedra com um pouquinho de raiz. É possível e há crescimento, só que ela está ali em risco, porque ela não tem profundidade. Mas isso não quer dizer que não vai nascer alguma coisa ali. A mesma coisa entre os espinhos. Enfim, o semeador, ele não está escolhendo o solo, ele semeia em todos os lugares, porque todas as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. A questão do crescimento, se vai germinar, se vai crescer, se vai dar frutos, né? Isso aí é com o Senhor e com a pessoa, com o solo. A produtividade maior é na terra que foi tratada, a terra que foi arada, que foi revirada. Essa vai ter uma probabilidade de uma produtividade maior. Mas o semeador
semeia em todos os solos. A palavra, ela é dita para todas as pessoas, ainda que sejam pessoas com o coração endurecido, ainda que sejam pessoas que estejam com o coração empedrado, ainda que sejam pessoas que estejam sufocadas pela fascinação pelo mundo. Ainda assim, a palavra de Deus precisa ser levada para todas as pessoas. Que eu e você possamos frutificar e que eu e você possamos ser semeadores, que vai levar essa palavra, que vai levar essa semente a todos os lugares. E que assim a graça de Deus habite abundantemente em nós. Quero orar de novo por você, mais uma vez. Senhor, abençoa ao Pai, a cada um que ouviu e participou desse estudo. Toma nas tuas mãos, que tu possa, Senhor, estar derramando da tua graça. E que assim, Senhor, possamos cada dia mais crescer e aprender de ti. Toma, Senhor, para que os corações estejam tratados, que como uma terra arada possam estar sensíveis para entender a tua palavra e assim deixar essa semente crescer e germinar. Abençoe a casa de cada um, a família de cada um, cada irmão e cada irmã, seja repleto do teu Espírito Santo e da tua graça. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te lembrar aqui que nesse QR Code que está aqui do canto, você pode falar diretamente comigo. Você pode entrar ali pelo QR Code, vai entrar diretamente no meu WhatsApp e você pode fazer um pedido de oração. Eu vou ter prazer de estar orando por você. Oro sempre por vocês que estão participando. De vez em quando você recebe aí uma mensagenzinha dizendo que eu estou orando por você. É exatamente isso. Mas você pode fazer um pedido específico e eu vou estar orando especificamente por isso e entrando em contato com você. Se você também está aceitando a Jesus ou se reconciliando, manda uma mensagem para mim, porque é importante, eu quero conhecê-lo e falar com você também. E também você pode fazer comentário do estudo, dizer, olha, gostei, olha, eu também entendi isso, enfim, eu vou estar recebendo todas as mensagens com muito carinho, tanto pelo QR Code aqui, quanto também na descrição do link aí no YouTube, você vai encontrar também um link direto para mim, para você falar aqui pelo WhatsApp. E também você pode estar contribuindo com a igreja através desse QR Code aqui do lado, ou aí na descrição também do vídeo tem um link que vai te encaminhar. A igreja tem suas obrigações, tem contas a pagar e vive nesse momento difícil como todos estamos vivendo. E nós contamos com a sua ajuda, com a sua contribuição e, acima de tudo, com a sua fidelidade, porque a questão do dízimo é uma questão de fidelidade e a oferta é uma questão de gratidão. Então, você pode estar contribuindo aí com a obra do Senhor dessa forma, através do dízimo e oferta, aí no QR Code ou no link que está na descrição do vídeo. E também eu quero te convidar a estar na igreja com a gente. Estamos com o nosso culto presencial, todos os domingos, às 18 horas. E seguimos todas as orientações de segurança dos órgãos de saúde, distanciamento, álcool gel, leve a sua máscara, porque todos estarão usando máscara, e você pode participar com a gente, vai ser muito bom estarmos juntos. Nós sempre gravamos o culto e transmitimos o culto na semana seguinte, mas para aqueles que porventura não possam ir à igreja, então possam participar através do online. Mas você que pode, você que já está retomando a sua vida, vá, participe,
precioso para o Senhor, a comunhão dos santos. Então vamos estar juntos e vamos adorar a Deus lá na igreja metodista no Cacioto, Rua Santa Rita de Cássia. No ponto final do ônibus, você vai estar de frente para a igreja ali. Participe com a gente. Vai ser muito bom estarmos juntos. E ficamos por aqui, encerramos aqui o estudo de hoje. Que Deus possa te abençoar, que você possa estar vivendo os sonhos de Deus, que você seja muito feliz. Esse é o meu desejo, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Um grande beijo no coração, graça e paz. Nós somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna. Somos na graça de Jesus. Nós somos no amor de Deus e Pai. Nós somos comunhão do Espírito em uma aliança eterna.